Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos. Olá, muito bem-vinda ao nosso podcast Conexão Alvorada, sempre trazendo dicas de como você se conectar com você mesmo, se conectar com o outro, aquele que está à sua volta, e se conectar com Deus. E hoje o nosso tema é bastante diferente, é um tema ainda pouco divulgado, mas que eu tive a graça, ainda como aluno de teologia, de ter sido aluno dessa professora que nós vamos entrevistar hoje com esse tema. Então nós vamos falar hoje da ciência da felicidade e do bem-estar. E hoje a minha convidada muito especial para tratar desse tema é a doutora Ângela Pellizzeri. Ela é doutora em letras pela UEL, ela é pós-graduada em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização. Ela é certificada como Chief Happiness Officer pelo Instituto Feliciência e Yahoo Partners da Dinamarca. Seja muito bem-vinda, professora Ângela. É uma alegria te receber hoje no nosso podcast Conexão Alvorada. Jefferson, a alegria é minha. Muito obrigada pelo convite. Agradeço imensamente, uma honra, né? Na verdade, acompanhando aí o trabalho do Conexão Alvorada, eu ficava, gente, quando que o Jefferson vai me convidar? Hoje, Padre Jefferson, né, com todo respeito, e foi uma alegria ser sua professora também, uma honra, e é uma honra, uma alegria estar aqui, falando de um assunto que para mim é muito caro, você sabe disso, né? É um assunto que realmente toma conta aí das minhas 24 horas do dia. Que bom. Então hoje vamos tratar sobre esse tema que é a felicidade. Professor, o que realmente é felicidade? O que é essa ciência da felicidade? Como que ela se conecta de alguma forma com a visão cristã? É muito interessante, né? Eu acho muito bacana, muito bom quando nós percebemos que a fé e a crença, a espiritualidade não precisam se deslocar, né? A ciência da felicidade estuda a forma, né, ou os hábitos daquilo que nos faz bem, né? Até muito pouco tempo atrás, a ciência da felicidade tem 25 anos, é uma jovenzinha, né? Se pensava muito no ser humano, principalmente dentro da psicologia positiva, quais são as características de alguém que está doente mentalmente e emocionalmente. A ciência da felicidade vem trazer as características, os hábitos daquelas pessoas que conseguem viver bem. Não só não estão doentes, mas conseguem ter uma vida que vai além daquilo que é o comum. Eu só não estou depressivo, mas eu não estou bem. Então é algo que nos leva além. Quando a gente pensa na conexão com a doutrina cristã, a vivência cristã, eu fiz uma pesquisa bem rápida essa semana, pensando aqui na nossa conversa. Eu não sei se você já fez essa pesquisa, Jefferson, mas a palavra felicidade e os seus derivados ou as suas outras traduções, como alegria, regozijo, gozo, aparecem na Bíblia, da versão Jerusalém, mais de 400 vezes. Então, penso eu, né, que Deus tinha um recado em dizer que Ele quer que as pessoas sejam felizes. Quer que as pessoas busquem a maneira, as possibilidades, o caminho para viver bem. E um ponto de bastante conexão, vou atribuir a frase aqui, né, me utilizar da frase de Aristóteles. Ele diz que felicidade é o caminho que nos leva à virtude. E ele diz que ser feliz leva a vida toda. Então é a busca em viver as virtudes. Virtudes essas que nós encontramos na Bíblia também.
Então, quando nós buscamos as virtudes, as forças, aquilo que a ciência da felicidade traz, nós vamos encontrar muita conexão com aquilo que a Bíblia traz acerca do que leva alguém, o que faz alguém a ser feliz, que é esse caminho para o desenvolvimento e para a prática das virtudes. Que bonito, né? Então nós poderíamos dizer que essa busca pela felicidade, numa contrapartida, se nós vamos deixando os 7 pecados capitais e nós vamos em busca dessas virtudes, nós estamos buscando essa felicidade. Todas as vezes que nós recusamos viver os 7 pecados capitais, nós estamos buscando a felicidade. Felicidade, então, é uma escolha? Felicidade é uma escolha e é uma prática. Felicidade se aprende, felicidade se desenvolve. Não é só, tem pessoas que são mais felizes porque tem. O que acontece é que nós levamos, ao longo da nossa história, da nossa cultura, principalmente a nossa cultura ocidental, nós levamos muito em consideração essa ideia de felicidade relacionada ao ter, né? É uma ideia um pouco distorcida da felicidade. Felicidade como se fosse algo só de momento. Eu tenho que estar satisfeito, eu tenho que estar pleno. Nem todos os dias eu estou bem, nem todo o dia acontecem coisas boas, mas sempre acontecem coisas boas. Então, quando você fala sobre afastar-se dos pecados capitais, né, e buscar viver essas virtudes, nós estamos num ponto muito interessante de conexão da ciência com a fé, de que quando eu busco fazer o bem, quando eu busco desenvolver as virtudes, automaticamente, e aí eu vou entrar na neurociência. A neurociência diz que a felicidade é quando você... É químico, né? A neurociência não olha para a felicidade como algo psicológico, né? Ela olha como algo químico. Quais as reações químicas do meu corpo? Então, quando eu ajudo uma pessoa, quando eu abraço alguém, nós estamos falando de virtudes. E nós estamos falando de neurociência. A neurociência diz que reativa ou ativa em nós hormônios como a ocitocina, a serotonina, a dopamina. E esses hormônios trazem essa sensação de bem-estar. Então, é uma escolha. Eu escolho fazer o bem, escolho buscar essas virtudes. E então, ser feliz é uma escolha. E é uma escolha, e eu posso dizer que se aprende. Porque nós desaprendemos ao longo da vida, ao longo da nossa história. Nós fomos treinados a olhar muito as coisas negativas, por exemplo. Mas isso foi treino histórico, desde os primórdios. Então, chegou o momento, em pleno século XXI, 2025, de nós pensarmos como é que eu posso treinar o meu cérebro para olhar e me contentar mais com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu faço, e olhar conscientemente para as minhas atitudes. Né? Conscientemente. Eu tenho consciência das minhas atitudes na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha comunidade. Eu tenho consciência de como essas atitudes fazem mal ou bem para mim e para outras pessoas, conectam ou desconectam, me desconectam das outras pessoas. Então, é sempre uma escolha. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que não escolher já é uma escolha. Né? Então, se você... não quero pensar nisso, você já está fazendo uma escolha. Professora, então nós poderíamos dizer que se ela é uma escolha, tem muito a ver com o controle das nossas emoções, né? Como que você gerencia essas emoções, e nem sempre é possível a gente direcionar bem essas emoções e controlá-las. Então, a felicidade tem muito a ver com isso, não é? Felicidade tem a ver com inteligência emocional, sim. Né? Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, diz que para que você seja maduro emocionalmente, porque quem não gerencia as emoções, Padre Jefferson, é uma criança emocional.
Então, quando uma criança ela é um bebê e ela tem fome, ela chora, faz birra. Mas se você, Padre Jefferson, tiver com fome e fizer birra, você vai ser olhado como uma criança emocional. Há pessoas de 40, 30, 60 anos que agem como uma criança emocional. Ah, se não faz o que eu quero, eu grito, ou quebra coisas, ou despeja no outro as suas frustrações, as suas emoções. O que se espera ao longo da vida é que a pessoa vá amadurecendo cronologicamente, mas também vai amadurecendo emocionalmente. Então, o que marca, o que demonstra que uma pessoa é amadurecida emocionalmente? Não o controle exato das emoções, mas o gerenciamento. Quando nós falamos em controle, muitas vezes nós estamos pensando em aprisionar, né? As emoções. As emoções são inaprisionáveis. Elas não têm como ser controladas. Elas podem ser as ações que eu tenho a partir das minhas emoções, elas são gerenciáveis. Como é que o Daniel Goleman fala sobre esse gerenciamento das emoções? Primeiro, eu preciso me autoconhecer. Eu preciso me conhecer. Eu preciso desenvolver autoconhecimento. O que efetivamente eu sei que eu tenho de qualidades? Quais os pontos que eu tenho a melhorar? Em que momentos eu percebo que eu fico irritado ou irritada? Eu consigo gerenciar as minhas emoções antes de explodir com o outro? Isso é muito importante. Porque quando nós falamos em felicidade, nós não estamos falando de um ser solitário. Uma música diz que não é possível ser feliz sozinho. Uma outra frase icônica que diz que nós não somos uma ilha. Então, não se consegue pensar na felicidade de um ser sozinho. Só que para que você desenvolva a felicidade, então, a ciência da felicidade fala sobre relacionamentos positivos. É um construto da felicidade. Para que eu me relacione positivamente com outras pessoas, eu preciso ter as minhas emoções gerenciadas de maneira amadurecida. Então, Daniel Goleman fala de 5 pilares, mas eu quero tratar aqui de 2 apenas. Autoconhecimento. Eu preciso ter autoconsciência de quem eu sou, tom de voz que eu falo, como eu reajo quando as pessoas falam comigo em relação a opiniões divergentes da minha. Tem gente que é uma ótima pessoa, mas quando o outro fala algo que é divergente do que ele pensa, ele não concorda, ele explode. Passa do mocinho para o vilão, né? Então, autoconsciência é o primeiro pilar e autogerenciamento é o segundo pilar. Daniel Goleman fala que dentro dos 5 tem que começar pela autoconsciência e passar pelo autogerenciamento. Não dá para mudar a ordem. Só assim nós alcançamos os outros pilares, que é a empatia, a automotivação, o relacionamento social. Então, uma pessoa precisa se conhecer primeiro, gerenciar as suas emoções para então ser capaz de viver em sociedade. Infelizmente, não é exatamente assim que nós vivemos, né? Não é assim que as coisas acontecem. Nós somos colocados para viver na sociedade, nem sempre orientados, educados para essa autoconsciência. Que realmente eu faço para o outro ou para mim, que prejudica o outro, que me prejudica, que prejudica a minha relação, minha conexão. Vou começar a falar aqui sobre, né, a introdução aqui do nosso podcast, minha conexão comigo, com o outro e com Deus. Uma autoconsciência real, não ilusória. Não, eu sou ótimo, sou a melhor pessoa que existe, né? Mas essa autoconsciência de que eu preciso mudar, eu preciso melhorar o tempo todo. Isso faz parte do amadurecimento físico, cronológico e emocional também.
E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Professora Ângela, um tema que quando eu fiz a matéria, no semestre da Ciência da Felicidade com a senhora, um dos temas que mais me chamou a atenção foi a questão da gratidão. É algo que eu recordo muito e que tão pouco se fala. É possível nós implementarmos com ações práticas esse atributo da felicidade na nossa vida? Padre Jefferson, a gratidão é considerada o maior preditor de felicidade. Você quer ser feliz? Primeiro tem que ser grato. Então, ela não vem depois. Quando eu tiver a minha casa, eu vou ser feliz e aí eu vou ser grato pela minha casa. Quando eu tiver o meu emprego, aí eu vou ser feliz e eu vou ser grato. Então, antes de nós falarmos sobre as práticas de gratidão, primeiro é importante entender que ela é uma característica, uma prática que tem muito poder sobre quanto nós somos felizes. E aí eu estou falando dos hormônios da felicidade mesmo, que a neurociência fala. Quanto eu posso aumentar a minha serotonina, a minha endorfina, a minha dopamina e a minha ocitocina. O quanto isso vai trazer mesmo fisicamente um estado de bem-estar real, físico, químico e psicológico. E o segundo ponto que eu gostaria, antes de falar das práticas ainda, é o que é gratidão. Porque tem gente que acha que gratidão é dizer obrigada, obrigado. Gente, isso é educação, não é gratidão. Dizer se alguém te ajuda com alguma coisa, caiu a minha bolsa, você pega, se eu digo obrigada, eu estou só sendo bem educada, minimamente. Mas gratidão é uma mudança de foco, uma mudança de olhar. Eu falei, agora, uma pergunta anterior, que nós fomos treinados para o negativo. Desde quando nós vivíamos nas cavernas e que o ser humano precisava lutar com as feras, ele precisou ativar no seu cérebro, desenvolver e treinar no seu cérebro um ponto da leitura negativa das coisas. Tudo que é negativo atrai as pessoas. Observe as redes sociais, os programas tradicionais de jornalismo, eles sempre vão trazer o que é negativo, porque o que é negativo atrai os olhos das pessoas. Infelizmente, nós somos atraídos. Quando uma pessoa vai contar uma história para você, e a história é muito triste, você fica ali fixado os olhos, porque realmente o que é negativo atrai as pessoas. Quando nós falamos de gratidão, nós temos que olhar para este ponto, entender essa faceta do ser humano, esse desenvolvimento que se deu no cérebro humano, que é essa necessidade de estar conectado com o negativo, de estar alerta com o negativo. Quando nós trazemos isso para o nosso dia, nós também vamos entender que muitas vezes o que é negativo, ele se sobrepõe a tudo que é positivo. Então vamos imaginar um dia normal da sua vida, Um dia normal aqui na rádio, na paróquia, na sua rotina. Tudo aconteceu conforme o previsto, estava tudo bem. De repente, lá pelas 5 horas da tarde, uma coisa ruim aconteceu. Uma coisa boba. Alguém te fechou
e deu um toquezinho, quebrou a lanterna do seu carro. Tô dizendo que isso é pouco, tá? Padre Jefferson. O que acontece é que este fato, e essa pessoa ainda saiu do carro e falou algumas palavras ásperas. Esse fato vai tomar conta de todas as emoções do dia. O senhor vai esquecer que teve uma boa conversa com uma pessoa aqui de manhã, que teve um momento de confraternização, que teve uma pessoa que veio e falou palavras boas, que alguém foi curado emocionalmente por uma palavra sua. Tudo isso vai ficar escondido. Esse momento, essa emoção negativa, que segundo a neurociência é o aumento de um hormônio contrário à felicidade, que é o cortisol, ele se sobrepõe a todas as outras emoções positivas. Olha o peso que é o negativo na nossa vida. Se, mesmo que tenha acontecido isso pela manhã, quando chegar lá à noite, quando o senhor for se deitar, o senhor não vai lembrar das coisas boas do dia. Vai se lembrar desse fato que aconteceu e que foi muito ruim. Então, o cortisol ele tem um poder muito grande sobre o nosso dia, sobre a nossa vida, sobre o nosso cérebro. Muito bem. O que é gratidão? É procurar treinar o cérebro com outro foco. Então, tudo que eu foco se expande em mim, né? Então, quando eu vivo pensando e lembrando das coisas negativas, quanto mais eu me lembro, mais o cortisol vai aumentar em mim. Até porque o nosso cérebro não tem capacidade de distinguir o que é real e o que é imaginário. Se é presente ou passado. Para o cérebro, as emoções voltam do mesmo jeito. Então, se o senhor lembrar de uma situação de tristeza, né, a perda de um ente querido, algo muito triste que aconteceu na sua vida, de 10 anos atrás, e o senhor for me contar hoje sobre isso, aquelas emoções da época vão voltar nesse momento, porque o cérebro não tem essa capacidade de distinguir presente, passado, real e imaginário. Muito bem. Se nós não tivermos a consciência de mudar o nosso foco para as coisas, olhar com mais atenção para as coisas positivas do nosso dia, nós não teremos esse desenvolvimento dessa felicidade que nós estamos falando. Ou o contrário, quando nós tivermos a consciência de olhar para o nosso dia e entender e perceber e trazer à tona a lembrança do dia, as coisas boas que também ali aconteceram, nós teremos essa condição. Santo Agostinho tem uma frase que para mim resume toda a ciência da gratidão. Ser feliz é seguir desejando o que já se possui. Então, ser grato pelas pequenas coisas que eu tenho, pela água que me foi servida aqui, por esse clima que está ameno dentro desse estúdio. Ser grato porque eu tenho um filho, porque eu tenho comida na mesa. Então, quando nós mudamos o foco do olhar para a ausência e começamos a perceber a presença, nós vamos entender o quanto isso é poderoso diante do aumento desse estado de bem-estar, nessa busca pelas virtudes, que também nos fala Aristóteles, que também nos fala a Bíblia. A gratidão é algo poderoso que as pessoas muitas vezes negligenciam. Experimenta, por exemplo, lembrar no final do dia de 3 coisas boas que aconteceram no dia. Faça isso durante 20, 30 dias e perceba o quanto isso muda o seu estado emocional. Foi, né, uma aula, um tema que te chamou a atenção, mas é um tema muito poderoso. Talvez seja um ponto
essencial e central quando nós pensamos em tudo o que nós estamos falando, sobre o desenvolvimento das virtudes, sobre essa felicidade que leva a vida toda que Aristóteles fala. Então, realmente a gratidão é muito poderosa para o desenvolvimento da felicidade. E falando ainda, dá para entender então por que as pessoas focando no negativo, elas liberam esse cortisol, não é? E ficam estressadas, porque o cortisol gera esse estresse louco que as pessoas acabam vivenciando, né? Exatamente. E o cortisol, prestem atenção, gente, aqui. O cortisol leva pelo menos 24 horas para se dissipar do nosso corpo. 24 horas. Então tem gente que... O que acontece? Aconteceu um episódio estressante. Gente, acontece episódio estressante todo dia na nossa vida. Vamos falar. Com menor grau ou maior grau de estresse, mas acontece. Quando você foca muito nesse episódio estressante, há um aumento, uma ativação do cortisol, porque o cortisol, ele se ativa no nosso corpo para nos proteger. Então, ele dá todas as reações físicas, né? Um tremor, palpitação, né? No coração fica acelerado, a boca seca, suor, enfim, né? A longo prazo, o cortisol traz aumento de pressão arterial, aumento de gordura abdominal, que parece uma coisa que não tem relação com a outra. Então, pessoas que são mais estressadas têm uma tendência a ter maior pressão alta, né? Pressão arterial, hipertensão crônica, muitas vezes. A gordura abdominal, não estou falando por uma questão estética, mas isso leva a outros problemas como infartos, né? Então, o cortisol, as pessoas que vão nutrindo o seu cortisol, que voltando, ele leva até 24 horas para se dissipar. Então, às vezes aconteceu um fato estressante ontem e eu não consigo dormir bem à noite pensando no fato estressante. No outro dia eu acordo mal, porque eu já não dormi bem à noite, e a primeira coisa que eu abro os olhos, a primeira coisa que eu lembro daquilo que causou o estresse no dia anterior. E nós vamos alimentando o cortisol, porque cada vez que eu me lembro disso e que eu foco naquele fato estressante da véspera, o meu cérebro, lembra, ele não tem essa capacidade de separar o que é passado de futuro, o que é real de imaginário. Então, o cortisol é ativado novamente. Tem pessoas que parece que estão estressadas dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 dias por mês. Porque está realimentando o cortisol dia a dia. Então, isso vai trazer muitos problemas físicos, emocionais e até psíquicos nas pessoas, né? E, obviamente, voltando, né, a temática principal, né, a ideia principal desse podcast, vai trazer prejuízos para a sua conexão pessoal, para a sua conexão com outras pessoas e, obviamente, a sua conexão com Deus. Professora, e a questão da fé, né? Ela é algo que nós não vemos, mas é uma maneira de alcançar, é algo essencial para alcançar a felicidade, ter fé, acreditar em algo, né? Como que a ciência da felicidade enxerga essa questão da fé? É muito interessante quando, repito, né? Quando nós olhamos para a ciência e ela não se destoa do que nós acreditamos em relação à fé. Quando Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, vai estudar os atributos e as virtudes que nós devemos buscar, né, desenvolver durante a nossa vida, uma das virtudes é a transcendência. Uma das virtudes a ser alcançada é a transcendência. Então, quando nós olhamos para a transcendência, nós vemos a espiritualidade ali muito marcada. Então, a psicologia positiva olha mesmo que, assim, né, como nós estamos aqui falando nesse podcast, a felicidade ela é construída a partir de um relacionamento melhor, a partir do autoconhecimento, a partir
da autorregulação, a partir do olhar para dentro de si, no relacionamento com o outro, mas também numa conexão que vai numa terceira ponta, né, relacionada a um ser superior, né? Nós cristãos acreditamos num ser superior, Deus. Outras pessoas de outras crenças religiosas acreditam em outros, e tem aqueles que têm uma crença em algo que se relaciona a um propósito, a algo que seja maior do que ele mesmo. Então, quando a ciência da felicidade fala sobre espiritualidade, ela fala como um dos pilares da felicidade. Nós temos 6 pilares. Um deles é a espiritualidade, que é uma das virtudes relacionadas à transcendência. Então, quando em outras áreas, né, em outros estudos da felicidade, nós também vamos encontrar a fé, né? Quando nós pensamos na positividade, né? O Senhor disse, a fé é crer em algo que ainda não aconteceu, é crer em algo que está por vir, e crer mesmo. Então, quando nós pensamos na própria gratidão, nós estamos falando de fé. Quando nós pensamos nas emoções positivas, nós estamos falando de fé. Quando nós falamos da esperança, que é uma força de caráter, nós também estamos falando de fé. Quando nós falamos em propósito, nós também estamos falando em fé. Então, há vários pontos de conexão entre o que a ciência da felicidade traz e aquilo que nós cremos, né, dentro de um âmbito religioso, daquilo que nós entendemos como essencial. A fé é essencial para o dia a dia de um cristão, de alguém que crê em algo a mais, que é algo maior. Então, ela se conecta de maneira muito profunda com a ciência da felicidade. Inclusive, eu acho que é o contrário, né? A ciência da felicidade é que vem e olha para aquilo que a religião, a espiritualidade traz e diz, olha, isso torna o ser humano melhor. Isso torna o ser humano mais feliz. Isso aumenta no ser humano o estado de bem-estar. Inclusive, há muitas pesquisas que tratam, né, a espiritualidade. Aliás, se nós formos fazer uma busca rápida num aplicativo de busca de pesquisa científica, nós vamos encontrar a relação da espiritualidade e a ciência da felicidade, assim, facilmente, como a espiritualidade como uma prática importante para a cura de doenças físicas, de cura de doenças emocionais, para o aumento da resiliência, para o aumento da esperança. Então, há várias pesquisas que fazem essa junção, essa conexão da ciência da felicidade com a fé. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Hoje nossa convidada no podcast Conexão Alvorada é a doutora Ângela Pellicer, que traz esse tema tão instigante, a ciência da felicidade. Existe felicidade duradoura? É possível sermos felizes? Então é sobre isso que nós estamos, ela que é especialista
nessa área, está nos ajudando aqui nesse podcast. Professora, todos nós precisamos ter um propósito de vida, precisamos encontrar um sentido para a nossa vida. Dessa forma, é possível ter uma felicidade duradoura? Quando você fala em propósito, me lembra Viktor Frankl, né? Viktor Frankl nos fala que nós temos que encontrar um sentido para a nossa vida. Um sentido que ele não usa a palavra propósito de maneira direta, mas um sentido que nos leva a um propósito. O que é um propósito? Vamos entender isso. Propósito é você ver que você quer fazer algo, que você vai fazer algo que vá além de você mesmo. Então, quando eu tenho um propósito no meu trabalho, isso vai além de ganhar o meu salário ao final do mês. Então, algo que vai servir a outras pessoas. Então, quando nós falamos, né, em propósito, como propósito também, Martin Seligman traz 5 letras, chamada PERMA V, que são os construtos do bem-estar. O PERMA é um acrônimo, né? Então, cada letra representa uma palavra que é um construto, e o propósito é um deles, sentido e propósito. Se você não encontra um sentido e um propósito na sua vida, você vai, não vou dizer fatalmente, né? Porque isso aqui é muito subjetivo, mas há uma tendência muito maior de você não... Se você não encontra um propósito, você vai tem a propensão maior de não encontrar sentido para a sua vida. Viktor Frankl diz que o sentido para a vida nós encontramos de 3 formas. Encontrando pessoas, né, nos relacionamentos. Então, muitas pessoas encontram seu propósito de vida servindo outras pessoas da sua família, fora da sua família, serviços voluntários, no relacionamento com as pessoas. Ele diz também que nós encontramos o nosso propósito no nosso trabalho. Esse é um ponto fundamental para mim. Eu trabalho muito com o bem-estar no ambiente profissional, para a vida profissional. Então, quando eu não encontro propósito para aquilo que eu faço, eu perco o sentido daquilo que realmente tem que ser feito. E um sentido para estar ali todos os dias. Quando você olha para as suas atividades, você vê sentido naquilo que você faz? Você vê propósito? Para que eu estou fazendo isso? Quando você faz algo e você não vê sentido e não chega a um propósito, isso vai tornar, né, vai desenvolver na pessoa um desejo de não estar ali, um desejo de inadequação, de não identificação. E o Viktor Frankl, já que eu falei dos 2 primeiros, né, diz que a terceira forma de encontrar o sentido é a partir do sofrimento. Muitas pessoas encontram sentido na sua vida depois de terem tido um sofrimento inevitável. Então, perdeu alguém muito querido, teve uma doença, né, num estado de quase morte, sofreu um acidente e encontra um propósito a partir disso, né? Teve, por exemplo, né, vou dar um exemplo, um pai que teve o filho que foi morto por uma bala perdida. É um sofrimento inevitável, muito duro, e que ele transforma isso, ressignifica esse sofrimento num propósito para ajudar outras pessoas a terem mais segurança, por exemplo, né? Então, mas voltando aqui na ideia geral de propósito, quando eu faço o que eu faço e eu vejo sentido e encontro um propósito, nós vamos ter aqui um desenvolvimento muito maior desse estado de bem-estar. E aí é muito difícil nós falarmos, quando nós falamos em felicidade para a vida toda, né, essa felicidade duradoura, se nós pensarmos na felicidade no estado de prazer. A felicidade é duradoura, com altos e baixos. Nós não estamos falando de prazer duradouro, né? Na era clássica da filosofia, 2 grupos muito distintos, um grupo distintos e contemporâneos, né? O grupo do filósofo Aristipo e o grupo de Aristóteles. Aristipo entendia que felicidade é uma felicidade hedônica.
Felicidade hedônica é uma felicidade baseada nos prazeres, no contentamento, na satisfação. Então, quando eu estou satisfeito, eu estou feliz. Hoje eu não estou feliz, hoje eu não estou satisfeito, né? Então, Aristipo e os seus discípulos entendiam que felicidade são os pequenos momentos de prazer. Então, são feitos de momentos de prazer. Aristóteles, ao contrário, juntamente com seus discípulos, pensavam a felicidade como uma felicidade eudaimônica, que é a felicidade em busca das virtudes, como nós já falamos no primeiro bloco. A felicidade eudaimônica, ela está alinhada a um propósito. E aí nós vamos ter uma outra visão de felicidade, de não estar relacionada apenas à satisfação pontual dos nossos prazeres. Então, quando eu encontro um propósito, mesmo quando eu tenho dias melhores, dias mais difíceis, eu entendo que tudo vale a pena porque eu tenho um propósito lá no fim. E um propósito não está só no fim. O meu propósito, ele está sendo cumprido dia a dia porque o que eu estou fazendo agora aqui com você faz sentido. Então, ele cumpre, ele me ajuda a contribuir para o meu propósito, que é levar a ciência da felicidade, levar as pessoas a entenderem como elas podem desenvolver a própria felicidade, o quanto elas podem desenvolver o seu bem-estar, para nós não sermos só pessoas não doentes. Apesar de que no século XXI nós estamos vendo muitas pessoas doentes emocionalmente. Então, eu não quero que as pessoas só não estejam doentes, eu quero que elas estejam com saúde emocional. Então, esse é o meu propósito. E todos os dias o que eu faço cumpre o meu propósito. Eu busco todos os dias trabalhar para cumprir esse propósito. Então, quando nós pensamos viver o propósito e felicidade duradoura, é nesse sentido. Porque apesar... Viktor Frankl diz que quem tem um sentido, um propósito na vida, suporta qualquer dor. Olha que coisa forte. Suporta qualquer dor. Então, o porquê me faz suportar ao como, né? As coisas que eu vou fazendo e as coisas que me levam a olhar lá para o fim e entender, não, mas eu tenho um propósito aqui. Eu tenho um propósito aqui na Terra. Nós não viemos, né, de bobeira, nós não caímos, né, do céu assim, não caímos aqui sem nenhum propósito. Nós temos um propósito aqui. E por ter esse propósito, isso me impulsiona a querer encontrar virtudes e desenvolver virtudes para chegar a esse propósito. Nesse sentido, nós podemos falar em felicidade duradoura. A senhora também disse sobre o autoconhecimento, né? O autoconhecimento seria uma jornada, e por que não dizer um treinamento do nosso cérebro para que a gente tenha essa vida plena, essa vida feliz? Olha, Padre Jefferson, eu diria que tudo nasce ou tudo parte do autoconhecimento. Eu não consigo pensar em alguém que está buscando viver uma vida plena que não pare um momento para dizer, peraí, quem eu sou realmente? Quais são os meus pontos fortes? Como é que eu me vejo, né? Nós estávamos falando sobre inteligência emocional anteriormente, como é que eu reajo a determinadas coisas? Porque se eu não paro... Na verdade, o que nós fazemos, né? Século XXI, no meio da correria, o que é o mais básico das pessoas dizerem, como é que tá aí? Nossa, aquela correria. Né? É o que nós falamos, aquela correria. Não dá tempo de fazer nada. As pessoas chegam em casa e estão sempre na correria, vão para o trabalho e na estrada e no trajeto. E nós não paramos nenhum momento do nosso dia para refletir sobre quem eu sou realmente. Quem é essa pessoa aqui? Quando eu pergunto para as pessoas, e eu gosto muito nas minhas aulas de fazer isso, nos encontros, nas mentorias, quem é o Padre Jefferson? Ou quem é você? A maioria das pessoas começam pela profissão. Eu sou padre. Eu tenho
faço isso, faço aquilo, tenho, né, as pessoas falam sobre a família, se é casado, se não é casado, se tem filho. Muitos colocam a religião, né, sou cristão, sou tal, e vai fazendo uma lista de atividades. Mas na lista de atividades, né, vou falar aqui da Ângela, professora, mãe do João Vitor, esposa do Rogério, eu participo sou cristã, e eu também sou mentora. Você percebe que eu não falei nada de mim, real? De quem é a essência dessa pessoa? Você conhece aquilo que eu faço. E as pessoas têm dificuldades em falar sobre si. Por quê? Porque nós, na correria, nesse turbilhão que nós vivemos, de atividades sobrepostas, nós não paramos para nos observar. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa mais emocional, uma pessoa mais racional. O que eu faço de melhor? Cozinho? Não, cozinhar é uma atividade, né? O que eu tenho de forças? Eu, por exemplo, minhas 2 maiores forças, amor ao aprendizado e espiritualidade. Isso é a minha marca. E as pessoas que convivem comigo, mesmo sem saber disso, vão ver isso em mim, porque é a minha marca registrada. Então, como é que nós nos encontramos? Primeiro, Daniel Goleman fala isso, Martin Seligman fala isso. Então, são 2 áreas completamente diferentes. Ciência da felicidade, inteligência emocional. Tudo tem que começar desse olhar para dentro. Eu tenho que começar a olhar para mim, para depois ter capacidade de olhar para os outros, olhar como que eu me relaciono com o outro. Como é que nós desenvolvemos autoconhecimento? Tem várias formas, né? Dentro da terapia, tem algumas escalas que são validadas cientificamente. O próprio parar e se observar. Eu não posso pagar terapia, eu não entendo essas escalas. Então para 5 minutos por dia e começa a se observar genuinamente, sem mascarar, né? Genuinamente, olhando como é que foi a minha reação quando eu fui confrontado. Começa a se observar. Então, não dizendo só que o autoconhecimento nos ajuda a construir uma vida mais eficaz, mais feliz, mas é premissa básica. Se você não se conhece, se você não se observa, é muito fácil julgar os outros, né? Porque a gente observa muito o que os outros fazem. Quando eu passo a me observar com mais profundidade, eu começo a julgar menos o outro. Porque eu vejo no outro, às vezes, uma limitação que eu consigo reconhecer em mim também. Então, minimiza, inclusive, o julgamento do outro. Olha que coisa fantástica, né? Coisa simples, se olhar de maneira mais profunda. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Professora, nós falamos bastante dessa conexão comigo mesmo, né? Agora vamos falar um pouquinho dessa conexão com o outro. Como que nós podemos aí cultivar relações mais saudáveis, relações mais profundas com as outras pessoas? O primeiro ponto é essa conexão consigo, né? Quando eu me conecto comigo mesmo, eu observo esses pontos que eu preciso resolver em mim, reconhecer em mim. Eu começo, né? O Daniel Goleman fala que o quarto pilar é que vai no relacionamento com o outro. Então, primeiro,
se olhar é o primeiro ponto, né? Vem como uma premissa básica. O Daniel Goleman coloca como quarto e quinto pilares o relacionamento com as outras pessoas como parte do processo de amadurecimento emocional. E o Martin Seligman, no PERMA, que eu já comentei anteriormente, que são os construtos do bem-estar, a letra R, P-E-R, é o centro, é a letra central do construto da fórmula, do que ele chama de fórmula do bem-estar, fórmula da felicidade, que são os relacionamentos positivos. Então, quando eu olho, eu reconheço o outro, eu tenho empatia pelo outro, eu olho tenho essa generosidade, um olhar de misericórdia, o Daniel Goleman fala de uma empatia compassiva, ou seja, olhar para o outro, não se colocando no lugar do outro, porque isso não é possível. Eu não consigo calçar os sapatos do Padre Jefferson, porque só o Padre Jefferson é que sabe quais são as alegrias e as dores que vive durante o dia. Se coloca no lugar do outro, isso não existe. Empatia não é se colocar no lugar do outro, é olhar o outro e entender que, estando no lugar em que o outro está, eu o respeito e eu me importo realmente com o outro. Então, o relacionamento com o outro, segundo a neurociência, ativa em nós um hormônio importantíssimo, que é o hormônio da ocitocina, que é o hormônio dos laços de confiança. É um hormônio que nos aumenta a nossa felicidade e é a única prática que eu melhoro a vida de duas pessoas, no mínimo, né? Porque se eu ajudo a outra pessoa, se eu tenho essa empatia com o outro, se eu me relaciono positivamente com o outro, eu aumento em mim a ocitocina e eu aumento no outro a ocitocina, porque é o único hormônio que só é possível quando nós estamos no coletivo, na conexão com o outro. Então, quando eu sou grato ao outro, né, muitas vezes eu nutro uma gratidão pela outra pessoa, mas eu não falo para ela. Eu não reconheço. Quantos filhos não reconhecem a importância que os pais tiveram no seu crescimento? Hoje eu estou onde eu estou, porque um dia meus pais fizeram o que eles... Um dia não, né? A vida inteira meus pais fizeram o que eles fizeram por mim. Olha o quanto nós podemos nos elevar a felicidade do outro também e elevar a própria felicidade. Então, quando eu olho para o outro nessa compassividade, eu consigo fazer esse movimento. Nós falamos muito do ciclo virtuoso, né? De olhar para o outro e reconhecer que o outro existe. Aliás, né? Voltando para aquilo que nós falamos de gratidão, tem um autor que eu gosto muito, se chama Robert Emmons, e ele fala que a gratidão, quando ela é no nível horizontal, né, de uma pessoa para outra, então a gratidão tem um nível vertical, que é nós com Deus, né, com a vida, e a gratidão no nível horizontal. Quando eu agradeço o outro, quando eu sou grato ao outro, não só de dizer obrigado, obrigada, mas quando eu me conecto com o outro por meio da gratidão, eu reconheço que o outro existe. Que eu não sou onipotente, eu não posso fazer tudo sozinha. Para que nós estejamos aqui agora, quantas pessoas estão aqui, só dentro da Rádio Alvorada, para que nós estejamos aqui. Nós não somos onipotentes. Eu reconheço que o outro existe e eu reconheço o ato do outro. Qual é a dificuldade que nós temos de chegar para alguém que trouxe essa água aqui para nós, né? Que está ali olhando para nós agora, que trouxe essa água e dizer, olha, eu consigo falar pelo tempo que eu estou falando porque essa água está disponível. Porque alguém... Então, este ato, eu reconheço este ato. Coisa simples. Que a pessoa que fez, já fez pensando, olha, eles vão falar muito, eles vão precisar tomar água. Passa despercebido.
pela maioria das pessoas. Passa despercebido que aqui está tudo limpo, que o ar-condicionado está no clima adequado. Passa despercebido que o porteiro lá, que fica no meu prédio, ele me dá um sorriso e me fala bom dia. Entende? Então, isso me leva... Mas percebem que tudo nasce aqui, para depois expandir, para depois transbordar. Olha que bate-papo fantástico. Passou tão rápido o nosso tempo que nós já temos que encerrar. Vamos ter que marcar um próximo podcast para continuar aprofundando, não é? Professora, então nesses últimos minutos, deixa uma mensagem para aqueles que muitas vezes estão produzindo muito cortisol, estão muito estressados e não estão querendo enxergar essa possibilidade de felicidade. Deixa um recado para o pessoal que está nos escutando, que está nos assistindo. Muito legal. É muito interessante uma frase que diz que o sofrimento é inevitável. E eu não estou dizendo que as pessoas não sofram, né? As pessoas sofrem muitas vezes com pequenos sofrimentos do dia a dia, com grandes sofrimentos na sua vida. Então, o sofrimento muitas vezes é inevitável. Os fatores estressores são muitas vezes inevitáveis no nosso dia a dia, mas como nós reagimos é nossa escolha. Ser feliz é uma escolha. E como é que eu quero viver? Eu acho que um ponto fundamental para nós pararmos hoje, aqui no fim dessa nossa conversa, como é que você quer passar o resto dos seus dias? Eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo ou estão nos ouvindo, a resposta para todos a resposta é a mesma. Eu quero ser feliz. Então entenda que ser feliz é uma escolha, que precisa ser desenvolvida, que pode ser melhorada a cada dia. Martin Seligman usa um verbo que eu acho muito interessante, que é o florescer. Né? Vamos pensar no florescer. Plantamos a plantinha, a sementinha, e ela vai crescendo até florescer. É isso que eu quero para o meu dia a dia, para a minha vida. Hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu quero ser ainda melhor do que eu fui hoje. Isso demanda de nós essa consciência de si. E até onde nós chegamos hoje, a consciência do outro. Para que eu possa florescer e possa levar esse florescimento para outras pessoas. Então, se você está estressado, começa a observar quais são os pontos de estresse. Olha para si, olha para dentro de si. E se você respondeu a minha pergunta, o que é que você quer e ser feliz, começa a observar quais são as atitudes que podem melhorar o seu dia, a sua semana, o seu mês, a sua vida, e pode melhorar a vida de outras pessoas. Que maravilha, muito obrigado pela sua presença, Deus continue abençoando. Você pode conferir com certeza aí o Instagram da professora Ângela para que você possa também acompanhá-la, ela que dá mentoria, e você possa também levá-la, quem sabe, para a sua empresa, para que ela possa fazer esse trabalho de ajudar as pessoas a serem muito mais felizes, já que é possível. Até o próximo Conexão Alvorada. Deus te abençoe. Até mais.